Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Vocês estão ouvindo bem? Aumenta mais o som, Toninho, parece que está ruim. Ali a potência, não sei. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia, isso. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Já há algumas semanas, e acabando esse assunto, só tem mais 2 assuntos para nós tratarmos, além de hoje. E nós vamos entrar no estudo do Apocalipse. Nós estaremos enfocando o estudo do Apocalipse, começando com as 7 igrejas da Ásia. Amém? Quero convidar você para abrir a tua Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo 5. Peço aos irmãos para meditar bem, ficar bem atento na mensagem da palavra. Agora ficou bom o cabo do microfone, a gente pode andar bastante. Nós estaremos estudando hoje sobre os frutos do Espírito. Amém? A dona Priscila e a dona Aline, faz favor de ficar quietinha, senão nós vamos dar de castigo, não vai ficar de castigo. Amém? Vamos ler então Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas todos acharam? Amém? Fique de pé. Amém? Todos acharam? Ficar de pé para nós lermos a Bíblia, quem pode. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui tá bom, podeis sentar. Nós vamos estudar hoje sobre o fruto do Espírito Santo. Jesus, certa vez, preste atenção, amados. Jesus, certa vez, ia passando, e diz a Bíblia, que ele estava com fome. Ele ia por uma estrada, e ele viu uma árvore. Naquela árvore, segundo a Bíblia Sagrada, dava frutos. E Jesus, quando ele chega naquela árvore, Priscila, e Jesus, quando chega naquela árvore, ele percebe que aquela árvore não tinha o quê? Quem lembra dessa história? Lembra, irmão parceiro? Quem lembra? Aquela árvore não possuía frutos. E Jesus, ele simplesmente olha para aquela árvore, fala assim: nunca mais nasça fruto de ti. E diz a Bíblia que depois, passado algumas horas, os discípulos estão passando novamente por ali, e Pedro olha para aquela árvore e fala: Jesus, não é que a árvore secou, não tem mais fruto? E Jesus fala para Pedro: olha, se você não tiver fé, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Amados, estudando essa semana sobre os frutos, eu fiquei maravilhado de ver o quanto que a Bíblia Sagrada fala dos frutos. Essa árvore simboliza nossas vidas. Se a árvore que tem fruto, ela der fruto, Jesus se alegra e gosta disso. Mas se a árvore não dá fruto, o que Jesus faz? Não deu fruto? Corta.
Não presta para nada. Jesus, no livro de João, o apóstolo João, falando, no livro capítulo 15 de João, ele fala que o pai dele é o lavrador. E que ele é a videira verdadeira. E ele fala ali, toda árvore que não dá o fruto, ele corta. Mas, pastor, tudo isso a gente sabe. Frutos. Mas quais são os frutos que o crente tem que dar? Que tipo de fruto o crente tem que dar? Roberto, por acaso algum dia você foi num pé de romã e achou abóbora? Num pé de mamão, porventura você foi num pé de mamão e chegou lá, achou manga? Achou, irmã Sônia? Não. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Não é isso? Não é isso, irmã Maria? Não é isso, dona Ana? Então, se você olhar para a macieira, você vai achar nela maçã. Mas se você olhar para a mangueira, você vai achar nela mangas. Pelo fruto, você conhece a qualidade da árvore. Tiago fala assim, que não se pode de uma árvore boa dar fruto mau, e nem uma árvore má dar fruto bons. E falando nisso, amados, Tiago ainda fala que o nosso fruto é pacífico, moderado, tratável, e vai embora com muitos mais outros tipos de coisa. Mas aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas, depois dele admoestar bem claro sobre as obras da carne, agora ele fala do Espírito. Até agora nós estudamos sobre os dons espirituais. Nós vimos que o Espírito pode nos dar. Nós vimos os dons de profecia, de línguas estranhas. Nós vimos todo tipo de dons. Nós vimos como que o Espírito chama, quais os nomes que ele possui, os símbolos do Espírito. Agora nós vamos aprender uma outra coisa a mais. O nosso Espírito. Tem que amarrar as duas, não tem jeito. Tem que amarrar as duas no pé da cama. Diga comigo assim. Diga comigo assim. Eu sou um espírito. Diga. Eu sou um espírito. Possuo uma alma. E habito num corpo. Você é espírito, corpo e alma. É seu espírito que no dia em que você morrer, a Bíblia diz que o corpo volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aleluia. Agora preste atenção. Pastor, mas o senhor está falando que eu sou um espírito. Você é um espírito, embora você tenha corpo e tenha alma, mas é teu espírito que vive. O dia que teu espírito parar, você morre. O dia que o Espírito de Deus chamar, ó, vai embora para o céu, você morre. E o Espírito é que tem vida. Como assim? Veja bem, quando você não era crente, o seu espírito estava morto. Estava morto. Você aceitou Jesus, aquele espírito começa a ter vida. Estão me entendendo? Está entendendo, igreja? Agora Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é. Aí ele vai falando. Você aprendeu até agora sobre o Espírito Santo. Agora você vai aprender sobre o teu Espírito. Até agora foi Deus quem te orientou no sentido do seu Espírito. Agora você vai ver como é que está o teu Espírito humano. Quando você não tinha Jesus, o seu Espírito estava morto. No dia que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo entrou dentro do teu espírito e deu vida. Então agora os dois estão juntos, numa só fé, numa só carne, num só espírito, conforme diz a Bíblia. Presta atenção. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é
caridade, que significa amor. Aí ele continua dizendo que é também gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei, não há mandamento. Como que trabalha o seu espírito? Você quer ver se o crente é cheio do espírito? Quer ver? Vê se ele está praticando isso na vida dele. Amor, o que mais? Leia aí na Bíblia. Amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, mansidão e temperança. Isso aqui são características que nós temos que ter. É difícil, mas nós podemos ter. Porque se não tivesse, a Bíblia não falava. Tem muita gente que pensa que o amor é um dom. Não, o amor não é um dom. O amor é um fruto do Espírito. E se o crente não tem amor, ele não está praticando o fruto do seu Espírito. Se ele não tem bondade, ele não tem o fruto do Espírito. Se ele não é manso, ele não tem o fruto do Espírito. Se ele não tem gozo, alegria, ele não tem o fruto do Espírito. Você encontra crentes por aí, de cara brava, cara fechada, não tem alegria. Hoje nós estivemos aqui conversando com um moço, aqui à tarde. O moço saiu daqui alegre, feliz. Ele falou assim: eu nunca entrei num lar assim. Eu quero um lar assim para mim. Porque ele viu em Jesus, em nós, a vida. E amados, e nós temos que ter essas características em nossas vidas. Vamos repetir aí? Vamos. O fruto do Espírito é. Vamos lá. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito. Agora presta atenção, igreja. Se Jesus olhar para dentro de você, para dentro de você, para dentro de mim, ele não achar esses frutos, o que acontece? Hã? Corta o pé. Mas eu estava falando para aquele rapaz hoje. Eu estava dizendo que quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia de Jesus. E à medida que passaram-se o tempo, eu fui conhecendo. Então naquele tempo eu era mais uma pessoa severa, ruim. Bem que alguns acham que eu não mudei muito, mas eu era uma pessoa horrível. Mas, olhando para trás hoje, irmão, Jesus me deu muita graça e muita coisa boa. E vocês poderão olhar na vida de vocês, olhem para trás. Vocês vão ver que vocês eram maus, ruins, briguentos, eram pessoas que não mediam qualquer coisa, já pulava na garganta do indivíduo, já queria bater, mas hoje você é controlado pelo Espírito de Deus. Vocês são diferentes. Jesus foi mudando, Jesus foi transformando. Hoje vocês são pessoas novas, pessoas cheias do poder de Deus. Amém? Amém, igreja? Bom, fruto do Espírito. Em Mateus capítulo 21, versículo 18. Vamos ler lá a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 21. Versículo 18 a 22. Nós vemos aí a história da figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Presta atenção nesse trecho. Jesus achou nelas somente folhas, não tinha frutos. E quanto de nós, amados irmãos, que possuímos somente folhas, não tem frutos. As folhas simbolizam o quê?
Quem sabe? As folhas simbolizam o quê? Quando você olha na árvore, fala. Quando você olha na árvore, você vê o quê? Um monte de folha. Não é isso? Não é isso? Não é, Terezinha? Um monte de folha. Aí você pode distinguir que árvore que é? Não, não pode. Porque não é pela folha que você distingue, mas é pelo fruto. Agora, o que acontece conosco? Nós vemos crentes e irmãos que só possuem um punhado de folha. Não tem vida com Deus. Não tem fruto espiritual na vida. Tem um punhado de folha. Você olha assim, é até bonito, que nem aquilo ali, ó. Que nem esse vaso. Esse vaso eu estava falando para o rapaz, que há quase 3 anos nós compramos ela. É uma folha linda, não é? Não é bonita? Mas ela não dá flor. Nunca deu flor. Só deu flor uma vez. E assim existe crentes que só tem folha. Bonito. As roupas lindas. A vida é uma bênção. Se olha e fala, olha lá que coisa linda. Olha um crente lá. Mas só tem folha. Não tem fruto do Espírito. Não tem vida com Deus. A sua vida é toda torta. Em casa é um problema. Na rua é 2 problemas. Então, no emprego, então, não se fala. Só tem folha. Irmãos, Jesus olhou para a árvore e só viu folha. Será que em nossas vidas, Jesus não está olhando e só está vendo folha? Hein, irmãos? Hein, Roberto? Será que Ele olhando para nós, Ele só vê folha? E olhou Jesus, diz o trecho, que Ele imediatamente falou, está amarrado. Ele não falou isso, mas Ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. Irmãos, e está assim na igreja. Não aqui, na igreja de Jesus na terra. Crentes com um bocado de folhas. Folhas verdes, amarelinha, bonitinha. Mas longe está de Jesus. Qual é a causa da falta de fruto na vida do crente? Em primeiro lugar, é a causa do mundanismo. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus fala assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As riquezas do mundo, os cuidados da vida, sufoca e não deixa a pessoa dar fruto. É a causa. Os cuidados do mundanismo. E quanto crente, amado, que esqueceu de olhar para Jesus, e está olhando para as circunstâncias, olhando para o mundo, e deixou de dar fruto. Segundo lugar, a falta de fruto será alvo do juízo eterno. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, Jesus fala isso. E também agora está posto o machado às raízes da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. Você que não dá fruto, presta atenção, é réu de juízo. Não tem jeito. Se não dá fruto, corta. Depois de cortada, ela vai para o fogo. Aí que é difícil. Lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 8... 6, versículo 8, o escritor de Hebreus, ele diz assim, mas a que produz espinho é abrolhos, e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aquele que não dá fruto, segundo o livro de Hebreus, é rejeitado, e é queimado. Estão entendendo, igreja? Está entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãs? Vamos ver as consequências disso. Os frutos pecaminosos. Existem frutos do pecado, frutos espirituais. E nós estaremos vendo esses dois. Primeiro, fruto natural. Isaías capítulo 5, versículo 2.
Isaías capítulo 5, versículo 2. Isaías capítulo 5, versículo 2. E o cercou e limpou das pedras, e os plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uva bravas. Esse trecho da Bíblia está simbolizando o pecado natural. O autor diz que ele plantou um lagar para dar uva boas, mas deu uva brava. Então, os frutos do pecado são naturais do homem. Mas, amados, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 32, preste só atenção, não precisa ler a Bíblia se você quiser, só se você quiser acompanhar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 32. Moisés, escrevendo Deuteronômio, 5 livros da lei, ele fala uma coisa muito séria. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargos. Então, o pecado é amargo. Não presta para nada. Outra coisa. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, ele diz que é corrupto. Veja aí. Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. Frutos maus quer dizer corrupção, maldade e aí por diante. Isso é pecado. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, o que nós estamos estudando, diz lá que é carnal. Fala do pecado da carne. Frutos do pecado. Quais são? Fruto do pecado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, e aí vai embora, uma lista grande. São pecados da carne, que são frutos do pecado. Agora, mas pastor, como que pode então nós termos o fruto espirituais? Primeiro, o fruto espiritual, amado, em primeiro lugar, ele cresce somente em boa terra. Em Mateus capítulo 13, versículo 8. Presta atenção, eu estou falando isso para você entender. Depois nós vamos entrar mais com detalhes. Mateus capítulo 13, versículo 8. Mateus ele diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Para se ter os frutos do Espírito, a semente precisa cair em boa terra. Se não cair em boa terra, não dá bons frutos. Porque Jesus contou de que maneira? Que uma semente caiu aonde? Na beira do caminho. Quando a semente caiu à beira do caminho, vieram os homens e pisaram na semente. E não deu fruto. Aí também Jesus conta que o semeador semeou a semente e um grupo de sementes caíram entre os espinhos. Aí veio os cuidados da vida e sufocaram a semente. E ela não cresceu e não produziu fruto. E Jesus falou que outro tanto caiu aonde? Nos pedregais. E ali não pôde dar fruto, porque não tinha raiz. Mas ele disse que um outro grupo de sementes caíram em boa terra. E ali cresceu e deu fruto. Uns 30, outros 60 e outros 100%. Que jeito caiu a semente no seu coração? 10%? 30%? 100%? Ou será que caiu à beira do caminho? Ou será que caiu no meio dos espinhos? Ou será que caiu no meio das pedras? É fácil descobrir. Como está a sua vida com Deus?
Tem vida com Deus? Se tem vida com Deus, está numa boa terra. Se não tem, não está. É a primeira coisa que acontece. A semente, para gerar frutos, precisa cair numa boa terra. Se não tiver, não vai dar fruto. E Jesus fala que a semente que cresce em boa terra, esse dá bom fruto. Quero, Deus, que essa semente que nós estamos pregando possa cair em boa terra e produzir bom fruto, e esse fruto crescer e dar bom resultado por aí, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero em Deus que essa semente que tem sido pregada durante 2 anos e meio, quase 3, possa cair sempre numa boa terra. Tem aqueles que não aceitam. Tem aqueles que a semente cai, mas não germina. E Jesus falou assim, ó: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É diferente. É difícil entender isso. Mas como, pastor? Se não morrer, não dá fruto. Se morrer, dá fruto. Jesus, quando estava contando isso, ele estava falando dele. Que se ele não morresse, não poderia milhares e milhões ser salvos. Mas foi necessário que ele morresse para que todos fossem salvos. Mas, olhando para a genética botânica, você vai ver que a semente do trigo, primeiro ela morre, para depois nascer. Toda semente é assim. Primeiro morre, e depois dá a semente, aí cresce e vive. Assim é o coração do homem. Se você não morrer para o pecado, não morrer para os pecados do mundo, não morrer para si mesmo, você não pode ter vida. E Jesus falou: é aquele que vem a mim, não tomar na cruz, não negar a si mesmo, e não tomar na cruz, não pode ter vida eterna. Aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 9, Paulo, ele fala aos Efésios uma coisa muito importante, que nós vamos ver agora. Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Em segundo lugar, o fruto não pode ter problemas, defeitos. Você vê, quando alguém vai plantar um milho, eles separam as melhores sementes. Quando você vê que alguém vai plantar uma terra, eles não pegam qualquer tipo de semente ruim e plantam lá. Não é assim, é? É assim? Quem já plantou aqui, levanta a mão. Você escolhe a melhor semente, porque sabe que daquela melhor semente vai nascer o melhor fruto. Assim é você. Você não pode ter mancha. A tua vida não pode ter mancha. Não pode ter defeito. Só assim então você pode dar frutos bons. Amém? Amém, igreja? Quais são as condições para se dar fruto? Primeiro lugar, contato com a água da vida. Salmo versículo 1 e versículo 3, 1 e 3 diz o quê? O que diz o Salmo 1? Quem sabe? Quem sabe? É um salmo que é muito lido. Aliás, é um dos salmos que é mais lido. Diz lá: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto e na estação certa, própria, cujas folhas não caem e tudo quanto estiver prosperará. Toda árvore que está junto à água, ela faz o quê? Tem a tendência de crescer. Agora, para de dar água para essas plantinhas aqui, ó. O que acontece com ela? Morre. Não é assim? Para você dar fruto, Toninho, vocês, irmãos, nós temos que estar ligados na água da vida. Porque só lá que nós podemos dar fruto. E Jesus falou lá em João que toda árvore para dar fruto tem que estar aonde? Ligado aonde? Aonde, presbítero? Na videira. E se não tiver na videira, ele faz o quê? Seca. Não é isso? Não é isso, irmão? Agora presta atenção. Jesus é a videira. Jesus é a água da vida. Lá em João 4, diz que ele é a água. Mas nós queremos dar fruto. Não queremos? Quantos de nós quer dar fruto aqui? Levante a mão. Aleluia, todo mundo. Mas quanto tempo faz que você não bebe dessa água?
que é de arrepiar a gente. Veja bem, vamos ler lá. Eu já expliquei isso e mais uma vez mais eu quero explicar. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias, ele fala assim, olha, maldito o homem que confia no homem. O que é isso? Maldito o homem que confia nele mesmo para a sua própria salvação. Maldito o homem que confia na sua força, no seu próprio entendimento. Então esse é maldito, que confia em si mesmo. É aquele homem, eu consigo tudo. Eu sou eu e eu consigo tudo. Jeremias diz que esse é maldito. Por quê? Porque ele diz assim, olha, quando vem o calor, quando vier os problemas, quando vier tudo de pior na vida dele, ele confia no braço dele. E Jeremias diz que ele é como uma planta, uma tamargueira no deserto. Quem já viu uma planta no deserto aqui? O que acontece com uma planta no deserto? Acontece, Carlos? Ela morre. Por quê? Porque não tem água. Está lá no deserto. O deserto é secura. Quem já viu o deserto é a coisa mais horrível. O deserto não tem água, não tem sombra, não tem nada. E Jeremias fala, aquele que confia nele mesmo é como uma planta lá no deserto. Para nada serve. Mas no versículo 7, ele diz assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano seguinte não se afadiga e nem deixa de dar frutos. O homem que confia nele mesmo, ele está mal, está num deserto. Mas o homem que confia no Senhor, as suas folhas não caem e ficam verdes e sempre está dando fruto. Ano seguinte vai dar fruto. Pergunto para você, você está bebendo da água da vida? A sua folha, a sua raiz, está ligado na raiz que é Jesus? Ou não está? Se está, você vai dar fruto. Aleluia. Segunda coisa, Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus capítulo 13, versículo 23. Jesus fala assim: mas o que foi semeado em boa terra e é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Em segundo lugar, para que você dê bons frutos, você precisa ouvir. É o que Mateus está dizendo. O que foi semeado em boa terra é o que ouve. É o que ouve. Não é isso? Mas quantos de nós tem ouvido a palavra? Levante a mão. Alguém na Bíblia disse assim, eu não me recordo se é Davi ou se é Salomão, eu não me recordo bem. Ele diz assim, olha, duas coisas disse Deus e uma eu ouvi. Já viu esse versículo? Já viram? Já viu? Duas coisas disse Deus e uma eu ouvi. O que é isso? É você ouvir com seus ouvidos e entender com seu coração. Deus. Não, o versículo é o contrário. Uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi. O versículo certo é esse. Uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi. Deus fala para você assim, assim e assim. Você ouve com seus ouvidos carnais e aceita com seu coração. Em outras palavras, obedece. A Bíblia diz, aquele que ouve a mensagem do Senhor e não pratica, é semelhante às ondas do mar, que bate nas ondas e desborracha. É semelhante àquele homem que vê o seu rosto no espelho. Mas aquele que pratica, amado, é aquele que Deus abençoa. Quanto de nós tem ouvido a mensagem de segunda a segunda,
mas não tem colocado ela em prática na vida. E o que nós precisamos, irmãos, não é ouvir mais mensagem, é sim colocá-las, as que já ouvimos, em prática. E você vai ver que quando você começa a colocar a mensagem em prática, você vai ver que alguma coisa começa a mudar. E você vai começar a dar fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. E Deus vai abençoando você. Amém? Precisamos receber a palavra com ouvidos e acatá-las no amor de Deus. Terceiro lugar, para que possamos dar frutos, precisa de poda. O que é podar? Quem sabe? Sabe o que é podar? Gostei dessa. Quando a planta está com folha ruim, tem que cortar. Não é comum vocês ir lá nas roseiras, nas rosas, pegar lá que não presta, cortar. Senão ela mata a outra, não é isso? A poda é importante. E lá em João capítulo 15, versículo 2, nós vemos Jesus falando isso. Você quer ver? Vamos ler lá. João, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus, ele faz uma alusão aqui, muito séria. Toda árvore que está em mim, que não dá fruto, o que ele faz? Tira. Tira. Não dá fruto, não serve para nada. Serve para alguma coisa? Não serve. Ele tira. Ele arranca. Aí ele fala uma outra coisa. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso significa podar. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Se você é uma planta que dá bons frutos, você vai ser podado. E esse podar significa as lutas que você passa, os problemas que te enfrentam, as coisas que você não entende que está acontecendo na tua vida. Jesus diz que toda aquela que dá bom fruto deve ser podada para que dê mais fruto. Aleluia. Irmãos, o crente que não tem problema na sua vida precisa começar a olhar para Jesus. Vejam bem, eu estava falando para o rapaz hoje. Eu falei para ele assim, olha, a nossa vida é mais ou menos assim. Jesus conhece você, sabe como você é. Você é uma peça que está precisando ser moldada. E Jesus quer moldar essa peça. E para isso, Jesus vai pegar e colocar você no torno. Quem sabe o que é torno aqui? Das irmãs, quem sabe o que é torno? A irmã Maria Ferreira sabe. Vocês sabem o que é torno? Torno é aquela peça, eu vi algumas vezes. É um negócio comprido que põe as peças ali e o ferreiro vai transformar na peça do jeito que ele quer, não é isso? Vai lapidar naquela peça. E amados, Jesus muitas vezes conhece você e sabe a hora que tem que colocar você no torno para moldar um bom caráter na sua vida. Então aquilo que não presta, ele vai tirar e vai formar uma peça bonita, uma peça jóia. E isso precisa passar no torno. Em outras palavras, nós precisamos ser podado. Vamos supor, a irmã Toninha, com todo respeito, precisa tirar, vamos supor, um problema na sua vida. Vamos supor a Lucélia, precisa tirar a ira. Então Jesus, o que vai fazer? Vai tirar a ira dela. Para isso precisa podar. Tirou a ira. Da Toninha tirou o vício do cigarro, lapidou. Da irmã aqui tirou outro problema. Do irmão ali tirou outro. Do Toninho tirou a cachaçinha que ele gostava de beber lá na casinha dele. Do nosso irmão aqui tirou um problema. Do Roberto tirou outro. Do irmão Carlos vai tirar um. Jesus está fazendo o quê? Podando. Tudo aquilo que não presta, ele vai tirando, vai podando, limpando, para que dê mais fruto. Amém? Deu para entender, igreja? Deu para entender? Então você fala assim: Jesus, eu quero ser podado.
Quando você fala, Jesus, eu quero ser podado, Jesus vai te podar. O que não presta na tua vida, Ele vai tirar. Para quê? Para que você dê mais fruto. Nós já estamos terminando. Mas eu tenho uma coisa a mais para falar. Em João capítulo 15, nesse mesmo versículo, ele fala assim: para que nós possamos dar fruto, precisa de mais uma coisa. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para que nós possamos dar fruto, primeiro precisamos ouvir a palavra. Em segundo, precisamos estar bebendo da água. Em terceiro, precisamos ser podados. Mas em quarto, permanecer em Cristo. Aqui está o grande segredo, amado, que muitos de nós não entendemos. Por que a pessoa começa a caminhar com Jesus? Daí um pouco ela desiste e para e abandona. Ah, não vou mais na igreja. Ah, pastor, eu não consigo ir lá mais na igreja. Lá, sabe por quê? Ontem, domingo, terça-feira, quarta-feira parece. Foi terça, né? Terça-feira veio um menino aqui de 16 anos. Pastor, eu estou desviado, eu não consigo mais caminhar na igreja e tal. E nós falamos com ele, conversamos com ele. 16 anos, se envolveu com droga, está com a vida errada. Saiu de Jesus. Irmão, eu costumo dizer assim: o crente vem, quando aceita Jesus, senta aqui, ó, nos primeiros bancos da igreja. Aí passa os meses, você vai ver que um dia ou outro, ele já não senta mais aqui. Aí ele senta ali atrás. Aí de repente ele já não está mais ali no meio. Aí ele já está lá no último banco. Aí quando você continua olhando, observando ele, aí ele está lá na porta. Aí da porta vai para o mundo e não volta mais. Saiu da presença de Jesus. O crente que sai da presença de Jesus, o que começa a acontecer com ele? Quem tem ideia? Tem ideia, irmã Maria Ferreira? Fala. Começa a ver coisa errada. O crente, quando ele começa a sair da presença de Jesus, ele começa a ver coisa errada. Aí ele vê coisa errada no púlpito, vê coisa errada nas plantas, vê coisa errada no telão, vê coisa errada no microfone, vê coisa errada nos membros, e vê coisa errada nisso, e vê coisa errada naquilo. Mas ele não vê que Jesus está trabalhando na sua vida para moldá-lo, formar nele um bom caráter, formar nele uma boa pessoa, estruturada para um dia ir morar no céu. Amados, o Hebreus ele diz bem claro, olhando somente para o autor e consumador da fé. E Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado para ir arar a terra, para ir plantar a semente, aquele que olha para trás não é digno de mim, mas aquele que olha para frente, somente para frente, esse sim recebe a bênção de Deus. E amados, paremos de olhar para a direita desse lado, meu, né? Desse lado. Paremos de olhar para a direita e para a esquerda e olhemos somente para Jesus. Fica nele, não sai dele. Quando falarem para você, sai de lá, porque aquela igreja não presta, você diga assim: olha, eu não estou olhando para a igreja, mas estou olhando para Jesus. E você vai vencendo. Você vai vencendo. Vai vencendo. Vai vencendo. Um dia você vem dar um abraço no irmão, outro dia na irmã, outro dia você tem amizade, um dia você come uma carninha, outro dia você dá glória a Deus, outro dia você dá aleluia, e um dia nós vamos todos juntos morar no céu. Todos juntos. Isso é maravilhoso demais. Mas precisamos dar frutos, irmãos. E a Bíblia diz que os nossos frutos são simples. Quantos frutos são? 9. Quais são eles? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou a fé. Eu não vi a fé aqui. Tem fé? Hã? União. Não, união não é um fruto do Espírito. União é uma coisa que a igreja tem que ter, mas não é um fruto do Espírito. E amados, se você não tem isso, começa a falar com Jesus. Jesus, olha, falta amor. Eu não tenho amor ainda. Tem um irmão lá na igreja, Jesus, que eu não amo ele. Eu não consigo, Jesus, sabe? Começa a falar: Jesus, me dá amor por aquele irmão. E Deus vai trabalhar, irmão. Vai colocar aquele irmão do seu lado
Você vai começar a observar que Ele vai estar sempre sentado do seu lado e Deus vai tratando. Você fala, Jesus, olha, eu não tenho alegria. Eu estou indo na igreja, eu não tenho gozo, eu não tenho alegria. Mas me dá alegria. Aí você vai vir um dia aqui, você vai sentir alegria em estar servindo o Senhor. Por que muita gente vem para a igreja e volta do mesmo jeito? Volta do mesmo jeito, sabe por quê? Porque se não alegra, não se alegra. Fica de pé, não consigo. Vamos bater palma, não gosto. Vamos dar glória a Deus. Ele, sabe, ele não expressa aquilo que ele quer. Tudo que se fala, ele é um contramão. Vamos levantar. Aí fica sentado. Vamos bater palma para Jesus. Vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Gozo você adquire pelo Espírito. E é com a medida que você dá no teu Espírito, nas mãos de Deus, é que você recebe. Uma vez eu contei aqui, que para você receber a bênção de Deus, você tem que ser como a chuva. Quem sabe como funciona a chuva? Quem sabe? A chuva funciona o seguinte: vem o sol, né? Tira tudo quanto que é água, ele vaporiza, esquenta a água, e vaporiza e vai para o céu. E lá, esse vapor forma as nuvens. E depois, formando as nuvens, desce a chuva. Para você receber alegria, é exatamente isso. Se você começa a mandar o orvalho, a alegria para cima, Deus começa a te abençoar depois. É simples. Aí o ministro aqui, o pastor, alguém fala, vamos ficar de pé, vamos dar glória a Deus. Ai, que raiva que eu tenho desse homem. Não dá glória a Deus, fica aí emburrado, não canta, não faz nada, e depois quer receber a bênção. Não vai receber. Fala assim, Jesus, eu não tenho paz. Pensa. E a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. E Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas em mim você tem paz. Nele você encontra paz. Amém? E Ele vai falando mais, fala da longanimidade, da bondade, da mansidão, enfim. Amados, nós estamos chegando aqui ao final. Eu sei que ninguém é perfeito aqui. Não tem aqui um melhor que o outro. Mas se nós ainda não demos fruto, nós precisamos começar a dar fruto. E esse fruto, Jesus disse o que do fruto? Que permaneça. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Mas antes de ficar de pé, só um minuto, lembrei. Quem vai no batismo esteja falando com o irmão Roberto. E eu acredito que eu já conversei com o rapaz hoje por telefone. O ônibus vai parar aqui 7h30. E nós vamos sair daqui 8 horas sem tardar. Amém? Amém? Que eu ia falando? Está encerrado a tesouraria dia 30. Então você que não trouxe seu dízimo esteja trazendo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, encerrando. Quero pedir aqui para o irmão Toninho, por favor, vem orar em nome de Jesus. Vamos dar fruto, gente? Hoje terminou a campanha das Bíblias. Eu sei que só 3 pessoas ganharam essa Bíblia. Só 3. Que perseveraram, não perderam. Eu já estou encaminhando uma carta, mandando a pessoa mandar as Bíblias para nós. Eu creio que vai ser uma benção. Domingo eu vou falar as pessoas que receberam a benção. Toninho, vem orar. Semana que vem nós vamos estar estudando outra coisa do Espírito. Vamos orar. Amado e querido Deus, Senhor, neste momento maravilhoso, Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade que nos tem concedido, Senhor, de aqui reunidos podermos aprender da Tua Palavra. Pai querido e eterno, agora nos despedes em paz, nos leves em paz para nosso lar. Leva em paz, Senhor, os seus filhos para os seus lares. Livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo. Senhor, abençoa cada um, Senhor, nesta noite. E assim eu te peço e te agradeço. No nome glorioso e santo do Senhor. Amém.